A lei da SAF, ela foi uma alternativa de reconstrução dos clubes, que a gente ainda não sabe, na prática, como é que vai ser o desenvolvimento disso. A Confederação Brasileira de Futebol, nos últimos anos, ela passou por alguns episódios que geram dúvida em relação ao comando. Eu acho que a gente foi ultrapassado. Na verdade, a gente parou no tempo. Eu acho que o futebol brasileiro não acompanhou as exigências que o futebol moderno exigia. O nível de inadimplência que o futebol tem com terceiros é uma coisa assustadora. Não vai se tornar um esporte de elite nunca, porque é paixão e atinge todas as classes, né? Mas ele passa a ser um esporte caro para você frequentar todo domingo, toda semana. O futebol é conhecido como a coisa mais importante dentre as menos importantes. Mas não no Brasil, né? Por aqui, futebol é coisa séria. Afinal, a gente adora falar que nós somos o país do futebol. Apesar disso, o futebol brasileiro tem seus problemas que são muitos e bastante conhecidos. Clubes mal administrados, estruturas financeiras capengas, atletas mal formados e jogadores que em um momento são heróis, ídolos, em outro momento são presos. É um momento importante para falar sobre o futebol brasileiro. E hoje a gente conversa sobre isso com o Fábio Melo, ex-atleta, hoje empresário de jogadores e também um professor importante, um consultor, um nome que está sempre no debate sobre o presente e sobre o futuro do nosso futebol. Aqui a gente vai entender um pouco mais sobre a carreira dele, sobre o futebol como um negócio e sobre os desafios que estão vindo por aí, que já estão batendo a porta, né, Fábio? Obrigado, seja bem-vindo ao Invest News, obrigado pela nossa conversa aqui desde já. Obrigado pelo convite, fico feliz. Uma introdução rica, com muito assunto para a gente poder debater. E o futebol sempre presente na vida dos brasileiros. E obrigado pela oportunidade. Você é empresário há quanto tempo no futebol? Esse ano eu completo 18 anos como empresário. Tive uma vida de atleta desde os meus 12 anos. Fui atleta até os 32, então foram 20 anos entre categorias de base e atleta profissional. Quando encerrei minha carreira como atleta, voltei a estudar. Me formei, me pós-graduei e abri a minha empresa. Faço a gestão hoje de 40, 50 atletas aproximadamente e completo 18 anos nessa atividade. 40 atletas? Sim. É muita gente. Hoje, quem são os mais conhecidos, assim, dos seus agenciados? Quem vive um grande momento é o Mike, atleta do Palmeiras. Vem numa sequência importante, né, de títulos pelo Palmeiras, destaques. Se destaca muito individualmente, com premiações individuais. O Rafael, goleiro do São Paulo, teve a sua primeira convocação para a Seleção Brasileira Profissional agora nessa última viagem. Então o Rafa, o Mike, hoje tem um momento mais destacado, mas toda vez que a gente assume a representação de um atleta, independente do clube ou independente da idade, porque ela pode começar ali com 16 anos e já fiz a transição de atletas de 38, 39, ele se torna um atleta importante para a empresa. Porque a gestão de carreira de atletas, ela não é só o tamanho da camisa. Ali tem um ser humano, ali tem uma família por trás, seja ele ainda filho ou depois ele se torna pai de família. Então, o contexto do atleta, ele precisa ser analisado de uma forma melhor, mais ampla, e acho que esse é um dos nossos diferenciais. Você parou sua carreira como atleta aos 30 anos? Parei em 2005, meu último clube foi o Figueirense, no Série A do Campeonato Brasileiro. Quando você decidiu parar, você já sabia que você queria ser empresário na área? Não. Plano de transição? Não, na verdade foi uma decisão muito ousada, porque eu era jovem ainda para encerrar esse ciclo. Eu estava em plena forma física, mas fazendo uma análise da minha carreira e das minhas características, e até os clubes que eu já tinha jogado, eu sou um atleta com uma carreira de atuar em clubes de diversas divisões. Não gosto de falar clube pequeno, médio e grande, porque a hora que você veste uma camisa, tem sempre alguém que ama aquela camisa. Então, a hora que você fala um clube pequeno, não existe clube pequeno para quem é apaixonado. Talvez tenha menos propagação, né, na mídia e tal. Tive uma carreira que joguei em diversas divisões, em diversas camisas, e esse foi meu maior ativo. Conhecer diversas realidades. A partir daí, quando eu encerrei minha carreira, a minha visão era que se eu me preparasse de uma forma realmente séria, assim como me preparei para ser atleta, então voltasse a estudar, passasse um período investindo em mim, em conhecimento, a hora que a minha geração parasse,
eu já estaria posicionado. E foi isso que aconteceu. Eu acabei me preparando para ser alguém ainda no mundo esportivo, mas não sabia se eu ia ser empresário ou gestor, como era a minha ideia inicial. Gestor de clubes, né? Eu acabei virando um gestor de atletas, porque alguns atletas com quem eu convivi junto, com quem eu joguei junto, no momento que eles se destacaram, eles pediram para que eu os representasse. Então foi um pedido mais deles do que meu. E eles me enxergavam na pessoa ideal ou capaz para ver se os interesses dos clubes de outros estados eram verdadeiros para poder fazer essa negociação. Então foi assim que eu acabei começando, com os meus atletas, com os meus amigos, que um dia foram companheiros e hoje são atletas. Eu falei aqui brevemente na introdução sobre os problemas do futebol brasileiro, né? Hoje, na hora do almoço, eu estava almoçando com meus colegas aqui no Invest News, conversando sobre qual que é a primeira Copa do Mundo que você se lembra, o primeiro título, falando sobre as diferenças de idade da nossa turma, né? Eu me lembro, não com riqueza de detalhes, mas eu me lembro do título de 2002. Eu tinha 9 anos. E aí eu brinquei e falei, nossa, eu vou ter que ilustrar melhor essas memórias, porque aparentemente um título não virá tão cedo. Falar que o título não vai vir tão cedo é, na verdade, falar sobre uma coisa muito maior, né? Sobre os problemas do futebol brasileiro mesmo. A gente nota que tem um descompasso entre o nível do futebol que é jogado na Europa, os investimentos que são feitos em outras ligas menores agora, que têm pretensões cada vez mais globais. A gente vê isso nos Estados Unidos, a gente vê isso no Oriente Médio. E, enquanto isso, algumas promessas do futebol brasileiro, tipo o SAF, ainda deixam muita gente com o pé atrás. Vários clubes que se tornaram SAF estão passando por outras dificuldades. Times gigantescos com torcidas apaixonadas como o Corinthians têm dificuldade para virar suas contas ali. O que está errado no futebol brasileiro? E a gente corre o risco de realmente ficar para trás, assim? Vamos lá, eu acho que a gente está para trás. A gente está posicionado para trás, mas eu vejo movimentos na indústria de buscando uma sobrevivência. E essa foi a leitura que eu fiz lá em 2020, quando veio a pandemia. Algo impactante iria acontecer, porque se os clubes já estavam deficitários, veio a pandemia para agravar ainda mais. Algo ia ter que ser feito. E o momento que a gente vive hoje, a gente pode segmentar entre a Confederação Brasileira de Futebol, que é a CBF, e os clubes. São duas linhas. Os clubes, eles vivem um momento de grande oportunidade, que é trazer o grande ativo, que é o Campeonato Brasileiro, para as mãos dos clubes. Mas ainda não se concretizou isso porque tem duas frentes. Então, tem dois grupões. Tem dois grupos muito fortes sendo que ainda não encontraram o objetivo. Eu não tenho tanta propriedade para falar, porque eu estou do outro lado da mesa, mas a gente torce para que haja, o quanto antes, um acordo entre os clubes, porque a partir daí, o produto futebol brasileiro ele vai se transformar como um todo. A lei da SAF, ela foi uma alternativa de reconstrução dos clubes, que a gente ainda não sabe, na prática, como é que vai ser o desenvolvimento disso. No dia a dia, foi uma salvação para o Cruzeiro, foi uma salvação para o Vasco, foi uma salvação para o Botafogo, né, que estavam com um cenário extremamente ruim. Surgiu a oportunidade de se transformar em SAF e fizeram a venda para grandes grupos. Mas, hoje, o exemplo de SAF, dentro desse contexto, talvez seja o Cruzeiro. Botafogo e Vasco ainda tentam se encontrar com os seus grupos para poder se transformar mesmo num clube viável e que realmente mereça um entendimento melhor do que eles fizeram. E por outro lado, vem os atletas. Vamos falar de CBF. A Confederação Brasileira de Futebol, nos últimos anos, ela passou por alguns episódios que geram dúvida em relação ao comando, né, dos últimos presidentes. Mas eu posso afirmar que eu não conheço o presidente Edinaldo, mas a escolha do presidente Edinaldo, do diretor executivo da CBF, do gerente executivo de seleções e da comissão técnica da Seleção Brasileira hoje, eles são os melhores que o presidente poderia escolher. Dorival deu jeito no São Paulo. Se ele der jeito na Seleção Brasileira, é capaz de lançar ele para a presidência da República. Ele vai dar. Vai que ele resolve o resto todo. Ele vai dar. Eu acompanhei muito o trabalho do Dorival no São Paulo
E eu tive agora, na primeira convocação dele, foi nos 2 jogos da seleção. Estive em Londres e estive em Madrid. E ali eu já vejo um reflexo da lei do merecimento. Porque o jogo da Espanha, primeiro eu ganhei um Wembley, que é emblemático, né? Um emblemático. E o de Madrid, a Espanha, ela começou muito melhor que o Brasil. Foi um jogo que a Espanha dominou, mas ali no final conseguimos empatar. Então, você volta de uma viagem dessa invicto, ele dá muita moral, dá muita credibilidade para reforçar tudo que o Dorival vem pensando. Então, foi muito importante essa primeira convocação e os primeiros resultados. Você falou que o Brasil está para trás. A gente deu um passo para trás ou a gente foi ultrapassado? Eu acho que a gente foi ultrapassado. Na verdade, a gente parou no tempo. Eu acho que o futebol brasileiro não acompanhou as exigências que o futebol moderno exigia. Quais são elas? Tanto na estrutura física, são poucos clubes ainda que têm uma estrutura física. Eu acho que uma regulamentação onde permite investimentos importantes. A maioria dos nossos clubes ainda são associações sem fins lucrativos, um negócio que gira bilhões e você ser uma associação sem fins lucrativos. Então, eu acho que foram esses os pontos cruciais. E por onde começar a corrigir esses caminhos errados? Primeiro é regular. Eu acho que tudo que dá certo tem ordem, tem lei, tem punições severas quando não cumprem. Né? Então, acho que o primeiro movimento ele é de organizar o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. O nível de inadimplência que o futebol tem com terceiros é uma coisa assustadora. Está falando de clubes que não pagam empresários jogadores, por exemplo, que não pagam prestadores de serviço? Não pagam prestadores de serviço. O empresário, na nossa posição aqui, a gente sempre fica um pouquinho no final da fila, né? Porque não tem uma ligação direta. Fornecedores, às vezes entre eles, transferências de jogadores, há a inadimplência também. Então, quando a gente às vezes participa de uma negociação, é incrível porque o clube mesmo falou, ó, vamos fazer por esse valor, se ele quiser abater do que ele já está me devendo, a gente faz um acordo e tal. Então, existe essa situação entre os clubes. Então, a inadimplência é muito alta, muito forte. E a gente vê, às vezes, clubes inadimplentes ainda contratando grandes nomes, fazendo altos investimentos. Outro dia, a presidente do Palmeiras, ela deu uma entrevista nesse sentido, porque o Palmeiras é um clube sólido, assume os seus compromissos e cumpre, e o concorrente, às vezes, ele segue contratando, devendo todo mundo. Então, ela, como instituição, sai prejudicada também, né? Porque o clube adversário segue se reforçando, mesmo sem poder, porque não há uma legislação ou algum regulamento até da própria competição que proíba ou puna esse tipo de atitude. Você citou a Leila. Eu vi esses dias uma declaração dela em que ela dizia que as pessoas têm que entender que futebol é um esporte de elite e que por isso os ingressos, por exemplo, cobrados lá no Allianz Parque, são tão altos. Você concorda com essa leitura? Acabou o futebol raiz, o futebol do tobogã do Pacaembu, essa ideia do futebol elite veio para ficar? Isso é um problema, né? O futebol, ele atinge todas as classes, né? E o tobogã do Pacaembu, a geral do Maracanã, isso é o futebol raiz. Isso é o que nos levou a tantos títulos importantes da nossa seleção e do futebol brasileiro. Mas, de fato, o futebol ele ficou mais caro. Os investimentos são maiores. Hoje, as arenas elas estão mais sofisticadas, mas ainda acho que tem espaço e tem setor para atender todo o público, tanto o nível mais alto, a classe mais alta, mas tem espaço para o popular. Eu acho que o desafio dos clubes está aí, em atender. Mas eu acredito que ele não vai se tornar um esporte de elite, nunca, porque é paixão e atinge todas as classes, né? Mas ele passa a ser um esporte caro para você frequentar todo domingo, toda semana. O símbolo da grana no Brasil é a Faria Lima olhando com muito mais carinho para o futebol, né? Por meio da lei da SAF, inclusive, pessoas assessorando e outros caminhos como produtos financeiros. Você mesmo está entrando nesse mercado. Como que você está enxergando? Me conta primeiro o que está acontecendo, o que você está fazendo nesse mercado e qual que é a sua avaliação sobre essa aproximação, se ainda tem coisa para ser desbravada. A minha visão é que o futebol brasileiro ainda está no início de um processo de transformação, onde todo mundo tem
a consciência que o futebol é um grande negócio, mas que tem um enorme risco por diversos fatores. Seja ele pela especificidade do que é o futebol, seja ele pela falta de uma regulação mais severa. Às vezes, algumas lideranças, elas também podem gerar dúvida, mas há uma convicção de que o futebol é um grande negócio. A minha atuação, ela vai justamente nesse sentido. Eu acho que tem muita gente séria querendo entrar no futebol e é importante que entrem, não só com o dinheiro, mas também com a visão e a competência de gestão. Eu acho que o futebol vai sofrer uma invasão de profissionais do mundo corporativo, né? Porque o futebol vai se transformar em negócio cada vez mais. E eu não sei se o nosso histórico de dirigentes endêmicos, né, ali do futebol, eles serão capazes de gerir. Talvez eles sejam uma parte importante dentro do processo, mas liderar como é liderado hoje, talvez vai exigir maiores competências, uma visão maior sobre o todo. E é justamente nesse sentido que eu venho me preparando, que é ser um consultor, um advisor de pessoas sérias que querem escutar coisas sérias do futebol. Dentro da minha trajetória, eu também venho me reinventando a todo momento. Eu sou uma pessoa que respeito muito os ciclos e as minhas sensações, as minhas emoções, né? Então, teve um momento da minha vida que eu tinha lá de 12 aos 18, 19 anos, que era um atleta de categoria de base. Encerra-se um ciclo, eu me tornei um atleta profissional. Encerra-se um ciclo, volto a estudar, me torno empresário. E eu acho que eu não vou deixar de ser empresário, eu acho que vai ser uma unidade de negócio dentro da minha empresa, mas a minha intenção, ela é justamente contribuir para a formação de novos players para que entre no futebol de uma forma mais preparada. Você está falando sobre profissionalização de gestão, né? E você citou duas categorias que estão no mundo do futebol, e tomo licença para citar a sua, né? Os agentes, os empresários, os jogadores e os gestores dos clubes, também conhecidos ali de maneira pejorativa como os cartolas, né? São duas categorias de profissionais que não costumam ser muito amadas pelos torcedores, para dizer o mínimo. A profissionalização pode fazer algo por essas categorias e, em consequência, pelo futebol brasileiro como um todo? Eu acho que os gestores, os empresários, eles têm pouco espaço para poder se apresentar. O torcedor, ele não conhece o trabalho do executivo de futebol. Ele questiona uma contratação se deu certo ou se não deu. E a partir do calor do campo, né? Olhando para o que aconteceu com a bola. Quarta, às vezes, pode ter uma visão e no domingo ele pode ter outra. E da mesma forma os empresários. A hora que a gente tiver a oportunidade de apresentar a estrutura de uma empresa, os processos, o plano de carreira, o porquê das tomadas de decisões, tudo vai ficar mais fácil. Tudo vai ficar mais claro ou vai ter um entendimento um pouco melhor. E são duas classes que movem a indústria. Os empresários, eles acabam sendo o motor do mercado pelas negociações. Os executivos, eles validam, ou pelo menos eles aprovam ali internamente até uma aprovação final do presidente e do treinador. Então são duas posições que elas não vão ser extintas. As pessoas precisam entender o valor dessas posições. E esse é o grande objetivo, é poder dar voz, poder termos espaço para poder falar, ó, aqui existe trabalho, existe processo, ninguém toma a decisão por acaso. Pelo menos assim deveria ser. Falo por mim e por diversos empresários e diversos diretores que eu convivo. Talvez não sejam todos, mas a maioria é assim, são sérios. Como o mercado financeiro e o mundo corporativo de maneira geral podem ajudar os clubes e os atletas? Eu acho que tem muita oportunidade para transformar o futebol em negócio. Então, o dinheiro, a hora que você tem o dinheiro e você tem uma gestão eficiente, ele transforma tudo. Então, o futebol sempre teve muito dinheiro e não teve uma gestão profissional, até pela forma como os clubes são associativos, como eu já disse. Então, a hora que transformar, de fato, os clubes em empresa e o mundo corporativo, as posições, os executivos do mundo corporativo assumirem como já estão assumindo posições
estratégicas dentro do futebol, eu acho que a transformação vai ser mais rápida. Você falou dos times que não têm infraestrutura, boa parte, talvez a grande maioria dos times brasileiros não fornece algum tipo de estrutura para as categorias de base mínima, né, comparado com times de outros lugares. E muitos desses meninos com 15, 16 anos se tornam arrimo de família, passam a ganhar mais do que os pais. Nós vemos dinâmicas onde claramente um dos pais domina o atleta ou o contrário, o atleta domina os próprios pais. Nós vemos atletas cometendo todo tipo de barbeiragem econômica, o que obviamente é fruto da falta de formação mesmo, né? Jogador de futebol tá sempre... Pode pegar qualquer manchete de golpe financeiro, de pirâmide, tem um monte de jogadores de futebol, né? Você deve conseguir bons clientes por conta disso, inclusive medo, né, de que isso aconteça. E mais recentemente, claro, não tem como não citar o caso do Robinho e do Daniel Alves, né? Que também acaba mostrando uma maneira de como os atletas, nesse caso, enxergam as mulheres, né? E é uma consciência toda formada no mundo dos atletas brasileiros, parece ter uma coisa muito profundamente errada. Esse é um assunto que merece cada vez mais espaço. O fato de ter começado muito cedo, eu entrei no São Paulo, tinha 12 anos de idade. Então, o clube, assim como a minha escola e a minha casa, ele me moldou como pessoa, com valores, princípios, com regras. Então, eu acho que os clubes, eles têm uma responsabilidade muito grande de escolher os profissionais adequados para cada posição. Não só os que estão dentro de campo, mas os que estão no entorno ali. Cada vez mais uma equipe multidisciplinar, ela se faz necessário. O menino, ele amadurece muito rápido, porque a cada domingo, seja ele com 13, 14 anos e até os 40, no auge de uma carreira longeva, ele é extremamente cobrado por todos os setores. Por ele, primeiro, depois pela família, torcedores, imprensa. Se ele não tiver uma mentalidade muito forte, para algum lugar ele vai estourar. E aí tem uns episódios com mulheres, tem episódios de suicídio, tem episódios de drogas, tem diversos episódios. Eu, de novo, convivi nas categorias de base 8 anos da minha vida, com diversas classes sociais e com histórias que não é de hoje. Eu já fui jovem há 30 anos atrás e essa história ela só está tendo mais espaço agora para ser debatida. Mas os professores, os treinadores, os coordenadores, eles são fundamentais para o desenvolvimento do ser humano que está ali, não só do atleta. O que a gente está vendo hoje, que é assustador, né? Os episódios de grandes ídolos nossos, precisa servir de lição. Não dá para isso não ser tema dentro das categorias de base dos clubes. Os atletas, quando eles vão investir o dinheiro deles, eles buscam ativos ligados ao futebol também? Não, a maioria deles extremamente conservadores, por característica até da própria vida, porque eles não sabem até quando vão jogar. A qualquer treino e a qualquer jogo pode ter algum tipo de lesão que pode impossibilitar a carreira dele. Então, por característica, ele é conservador. E aí, banco, é o gerente do banco e alguém da família que ele confia para fazer esse acompanhamento. Ainda é o maior modelo. Você dá esse tipo de aconselhamento? Já viu o atleta caindo em rascada financeira? Me conta uma coisa que ilustre isso. Recentemente, um episódio que teve destaque, como já é público, eu me sinto confortável para falar, foi o próprio Mike, que eu citei como um grande nome, e o Mike, eu sou empresário dele desde quando ele era sub-20 do Cruzeiro. Então, uma trajetória, Mike tinha um salário de R$ 1.500, e para um salário muito importante hoje, um contrato muito importante, por muito mérito dele. E, recentemente, ele e alguns jogadores do Palmeiras acabaram investindo em uma empresa de criptomoeda e ele sofreu um impacto muito importante. Isso é público, Então, na hora de fazer a aplicação, ele não me consultou. Mas, na hora que deu problema, eu fui a primeira pessoa que ele ligou. Então, a gente tem o nosso papel, que é a gestão de carreira do atleta. Melhores contratos, projeção para clubes. E se
nos derem a oportunidade ou pedirem a nossa indicação para outras esferas, nós estamos prontos para isso. Eu, inclusive, ofereço a minha estrutura pessoal para eles. Tenho um family office que faz gestão do meu patrimônio, tenho os meus advogados, tenho a minha contabilidade. Eu tenho por característica ser uma pessoa extremamente organizada, só até chacota de tão organizado, mas eu prefiro ser assim e dormir tranquilo do que correr certos riscos. Eu queria focar um pouco mais em você agora, entender como que você chegou ali, né? O nome do seu livro que está sendo lançado aqui, ó, deixa eu mostrar para essa câmera aqui, ó, bonitão, jogando de terno, claramente, de terno aqui. Jogadores não ficam muito confortáveis em terno de maneira costumeira. Tem mudado, a estileira pegou mais forte nos últimos tempos, né? Nos prêmios e tal. Mas você parece uma pessoa muito diferente do jogador típico. Você não fala como um garoto de periferia, por exemplo. Você sabe administrar dinheiro. Você era um playboy no meio da molecada no começo da sua carreira. Como que... E o que essa percepção de diferença, se é que houve, te trouxe hoje, enquanto empresário, que continua lidando com os garotos? Você ser atleta profissional no Brasil, vindo de classe média, é um pouco diferente. Tipo um Kaká, assim. Exemplo mais clássico. Um outro atleta da minha geração que é um grande amigo é o Caio Ribeiro. Né? Nós somos da mesma idade, muito amigos. Concorda com as análises do Caio, não é possível. O Caio é muito... Não dá para discordar do Caio. O Caio é o melhor que tem disparado. E o Caio é um grande amigo, sou padrinho de casamento dele, ele meu, é um irmão para mim. E nós jogamos juntos dos 12 anos aos 19, depois ele foi vendido, depois nos reencontramos no Fluminense em 2002. Então, nós tínhamos essa imagem. E algumas matérias naquele tempo ainda permitia. Fábio Melo, Requinho do Morumbi. Só que no dia a dia, a nossa atitude, a nossa postura, como a gente se envolve, que fala pela gente. E eu tinha maior orgulho da minha trajetória, de poder estudar num bom colégio. Só que eu fiz as minhas escolhas. O meu irmão, com 16, 17 anos, ele foi para os Estados Unidos estudar. A minha irmã foi para a Inglaterra e eu fui estudar à noite para jogar futebol, para permitir que eu treinasse no São Paulo de manhã e à tarde, então estudava à noite. O fato de ter essa imagem e poder estar com 48 anos ainda nessa indústria, é só meu orgulho disso. Aí depois a gente vem o Kaká e se transforma no melhor jogador do mundo. E o prefácio do livro é do Kaká também. É um prefácio maravilhoso. Toda vez que eu leio eu choro, porque na nossa infância, quando a gente conviveu, eu tinha 12 anos e o Kaká 7, sei lá quando o Kaká tinha. Ele é 6 anos mais novo do que eu. A gente jogava bola na rua. A gente morava em Cuiabá. E quando nós voltamos para São Paulo, quando eu estava no profissional, o Kaká estava na base. Então, acompanhar toda a trajetória dele e chegar no nível máximo como ele chegou, é independente de classe. Isso é educação, isso é força de vontade, isso tem a pitada de sorte, do momento certo na hora certa, de ser decisivo na hora decisiva, de assumir responsabilidade. Então, acho que o fator classe, ele tem um peso, mas ele não é ele quem decide. Então, Fábio, muito obrigado para você foi pela bom sua também. presença, foi ótimo. Bem-vindo ao Invest News. Volte sempre, por favor, os próximos passos. Compartilhe com a gente primeiro, por favor. Tá, joia. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Parabéns pelo livro. Obrigado.